Olá, quarto ano. Hoje, dia 12 de junho, quarta-feira, a nossa aula, né, pelo horário das aulas de vocês, seria de ética. Mas como a gente já concluiu os conteúdos do capítulo 2 e amanhã, por não ter a aula de história, então hoje nós vamos ver história, certo? E o conteúdo que nós vamos estudar em história é um conteúdo que a gente sempre acha que sabe muito sobre eles, né? A gente sempre acha que sabe tudo sobre eles, mas na verdade são muitas coisas, né? Que a gente ainda precisa, se a gente for investigar, a gente ainda vai descobrir muitas coisas sobre eles, né? Então, vocês vão colocar na página 53 onde tem os primeiros habitantes do Brasil. Todo mundo sabe, né, que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, né? E nós temos indígenas, né? Hoje em dia temos uma quantidade pequena, mas logo no início, antes da chegada dos portugueses até o nosso país, existiam milhares de indígenas, né? Mas muitos foram mortos, né? Muitos foram perdendo um pouco daqueles seus costumes, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, eles ordenaram, né, que os indígenas tivessem uma religião, que os indígenas vestissem roupas, que os indígenas mudassem, inclusive até que eles falassem a língua portuguesa, né? Deixa eu só subir aqui a tela um pouquinho, pronto. Que até os indígenas falassem a língua portuguesa, né? Aqui no Brasil, tinha vários grupos linguísticos. Na página 53, lá no quarto parágrafo, tem assim: no período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi, região litoral; Aruaque, Amazônia; G, Itapuias, região do Planalto Central; Caraíba, Amazônia; e Pano, Tucano e Charrua, né? Então, tinham todos esses povos, eram todos indígenas, né? Esse mapa está mostrando. E embaixo tem assim: assim são classificados 4 troncos linguísticos principais: Tupi, Macro-G, Caribe e Aruac, certo? E ainda tem outras línguas que esses povos falavam. E esse primeiro contato foi muito difícil, né? Tanto para os indígenas quanto para os portugueses, porque eles falavam línguas diferentes. Então, vocês imaginem, né? Você está ali como os índios, eles estavam ali, que muitos ficavam pelo litoral, outros viviam na floresta, outros viviam nos campos, e de repente, quando eles estavam lá no litoral, veio pelo mar todas aquelas caravelas portuguesas. Eles se assustaram e era natural, né? Qualquer um da gente iria ficar assustado, né? Se chegasse um monte de gente, né, desconhecida, então isso seria bem, né? Só existia eles ali, né? Então, né? E assim, hoje em dia, né, muitas vezes a gente tem a imagem de que o índio, ele só é índio se ele tiver com cocá, se ele tiver com o corpo pintado, se ele tiver de cabelo liso. Mas hoje em dia, os índios, eles estão, né? Tem alguns que têm os costumes diferentes. Pronto, tem índios que vestem roupas normais, iguais às nossas, e eles só usam as penas, né, aqueles adereços, quando tem algum ritual na tribo deles. Quando tem uma festa, uma coisa assim diferente, né? Então foram povos que colaboraram muito para a nossa cultura. Então vejam só, vamos analisar essas duas imagens. Ó. Primeiro, contato com os portugueses. Ó, eles viviam assim, né?
bem natural, lembrando que eles andavam nus, não era porque eles eram sem vergonha, não era por safadeza, não. Eles andavam assim, na inocência, né? Era o que eles tinham na natureza mesmo. Então, alguns ainda usavam algumas folhas, né? Utilizavam penas para poder cobrir as suas partes íntimas, outros ficavam, né? Naturalmente assim, né? E aqui, ó, a gente vê, olha como eles estão assustados. Eles estão escondidos aí atrás das plantas. E realmente, vê, eles viviam assim. Aí chega o povo com essa roupa todinha. Um monte de gente, um monte de navio. O que é que eles poderiam pensar, né? Qualquer pessoa se assustaria no lugar deles, né? E na página 54, vocês têm aí falando sobre a tribo, né? Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, falam a mesma língua e têm os mesmos costumes e um sentimento de união entre si, né? Então, os índios, quando numa certa tribo, então, todos eles têm aqueles mesmos costumes. Se a gente for para outra tribo, muda. Tem gente que acha que a índio sempre faz a mesma coisa. Não. Os rituais, os costumes, né, os hábitos podem mudar de uma tribo para outra, tá? Então, eles construíam, né, tudo o que eles precisavam, a moradia, utensílios, tudo eles construíam com o que eles tinham na natureza, né? Já que eles viviam nos campos, nos litorais, né, nas florestas, então eles só tinham a natureza ao redor. É por isso que também a gente diz que a natureza também é a casa do índio, porque é lá onde ele vive, é lá de lá que ele retira tudo o que ele precisa, certo? Então, aqui no Brasil, existem umas áreas, né, que são chamadas de reservas indígenas. Então, nessas áreas de reservas indígenas, só os índios podem ficar lá, né? A gente, né, não pode ficar nessa parte, essa parte é destinada apenas a eles. E aqui no Brasil existe um órgão que é responsável por cuidar desses direitos dos índios, que é a FUNAI. FUNAI significa Fundação Nacional do Índio. Então, esse órgão ele é responsável por cuidar, por tentar manter, né, essa cultura indígena, que a gente sabe que boa parte, né, querendo ou não, foi perdida, né, ainda. E os índios, eles tinham, né, seus costumes diferentes, vamos dizer que sejam alguns bem diferentes dos nossos, né? Por quê? Os índios, eles viviam da caça e da pesca. Então, eles caçavam animais grandes, eles ficavam no meio de animais grandes, né? Eles caçavam, eles pescavam, né? O índio, hoje em dia as pessoas vão pescar, tem uma vara de pescar. Os índios, eles tinham uma espécie de lança, que eles já jogavam na água, puxavam e conseguiam retirar esses peixes, né? Então, os locais de convivência, né, deles, florestas e no litoral. E aqui a gente está vendo, ó, no litoral, está aí representando as caravelas portuguesas. Olha aí, ó, eles pescam muito assim, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem essa flecha, né, essa lança, então eles jogam e eles conseguem acertar o peixe e puxar, né? E lá embaixo, onde tem assim, trabalho indígena, vamos ler esse trechinho que é muito importante, tem assim, ó. A maior parte dos povos indígenas vive da coleta de frutos da floresta. Vamos ver quais são esses frutos, ó. Cacau, que é uma matéria-prima da fabricação, né, do chocolate, maracujá, jabuticaba, araçá e etc. Da agricultura, mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim e etc. Da caça, anta,
tatu, veado, paca e etc. E da pesca, traíra, pacu e piaba. Hoje em dia, a região do país que ainda tem uma certa quantidade de indígenas é a região norte, naquela área ali do estado do Amazonas, do Pará, ainda tem alguns indígenas. Claro que não daquela quantidade, né, antes dos portugueses chegarem aqui, mas ainda existe uma certa quantidade. E o principal alimento dos indígenas é a mandioca, né? Porque a mandioca ele tanto come, como também produz farinha. Eles também fazem uma espécie de um beiju, né? Então, as mulheres, né, cada um na tribo tem uma função. E nós vamos ver. Olha aí, da agricultura, outra coisa que eles consomem muito e que nós consumimos, o abacaxi, né? Deixa eu só voltar aqui. O abacaxi, para quem não sabe, eles chamavam de ibacaxi, e na linguagem deles significa fruta cheirosa. E quando a gente vai abrir um abacaxi, a gente sente, né? Que a gente vê que é um cheiro bem agradável. Né? Quem é que não gosta do cheiro do abacaxi? Você pode até não gostar da fruta, eu mesmo quando eu comer abacaxi, eu fico com azia, mas dizer que o cheiro do abacaxi é bom, é muito bom, né? Então tem aí, ó, banana também, que eles também pegam, né, nas florestas, né, nas plantações. A caça, né? As índias coletando os frutos, né? Então, isso é importante porque os homens, eles preparam o local, né? E as mulheres, elas vão coletando e algumas vezes até plantando, né? Então, elas coletam esses frutos. Na época, eles sabem, né? Eles conhecem bem a terra, então eles sabem bem essa questão do, né? Então, é uma função das mulheres coletar os frutos, e é uma função do homem, a caça, né? O homem ele é responsável por ir atrás desse alimento para poder trazer para a tribo. Inclusive, tem tribos que consomem tartarugas também. Aí você diz assim, mas a tartaruga é dura. Mas não é aquela parte do casco da tartaruga, né? Eles comem outras partes. Né? Alguns também comiam capivaras. Né? Quem ia imaginar assim, comer capivara? Né? A gente viu que os africanos comem girafa. Né? Então, é um pouco diferente da nossa realidade. Né? Mas, então, a função das mulheres, coletar os frutos, produzir farinha, né? Que elas produzem através da mandioca. E a farinha é um alimento muito presente na mesa dos brasileiros, né? Muitas pessoas, quem é que não gosta de um feijãozinho com farinha, né? E nós herdamos isso da culinária, essa questão da farinha, dos indígenas também, certo? Então, elas fazem alguns pratos, né? Feito o beiju, né, também. A preparação da comida também é função das mulheres na tribo, né? Elas coletam esses frutos, os homens caçam e elas preparam esse alimento, né, que foi recolhido da natureza. Cuidar das crianças também. Confecção de redes e cestos, né, também é função das mulheres, né? E essas peneiras aqui, ó, que nós chamamos de urupemas, até hoje ela é bem utilizada, viu? Por quê? Principalmente nessa época agora, né? São João se aproximando, então as pessoas vão fazer comidas de milho, canjica, né, pamonha, tudo. Então essa peneira, ela é ideal para poder trabalhar, né? Para poder manusear esse milho, né? Então, fazem esses cestos também, né? Essa parte dessa cestaria faz parte também do artesanato deles, né? E eles também utilizam sementes para poder produzir outras coisas. Utilizam a cerâmica também, né? Para poder produzir seus utensílios.
os homens, né, tem como função também confecção de arco e flecha, para que eles mesmos possam caçar, né, e assim trazer alimento para a tribo. A construção de moradias também é função dos homens, né? Eles vão pegando os objetos da natureza, né, as árvores, palhas, para poder montar essa estrutura, depois cobrir, né? E muitas vezes a gente vê nas tribos, aqueles detalhes, né, feito aquelas tranças. Aquilo ali quem faz são as mulheres, aquela parte ali decorativa, né? Hábito que a gente herdou dos indígenas, um deles, né? Dormir em redes, né? A gente passou a dormir em cama quando os portugueses chegaram aqui, né? Foi que eles colocaram, que eles trouxeram outros hábitos. Vamos pensar, se os portugueses não tivessem chegado aqui, a gente ia andar sem roupa, a gente ia dormir em rede, a gente ia ter que caçar ou pescar para poder se alimentar, né? Ou plantar e coletar os frutos, né? A nossa casa ia ser feita de quê? De madeira, de palha, né? Então, a nossa casa é bem mais resistente, né? A casa dos indígenas, com o passar do tempo, ela precisa ser refeita, né? Porque leva sol, leva chuva, então, com o tempo, esse material se estraga muito rápido. Outro hábito que nós temos, né? Graças a Deus, tomar banho todos os dias, né? Os banhos diários. Apesar de que os indígenas tomavam banho, né, nos rios, nós tomamos banho de chuveiro. Mas todo dia a gente toma banho. Se a gente fosse igual aos portugueses, tava ruim a situação, né? A gente não ia ser cheiroso, não, né? A gente não ia tomar banho todo dia, não. Né? Então, ó, vocês têm também aí na página 55 o desenho de uma pamonha, né? Porque está representando, né, a questão do milho. Nós temos várias comidas de milho e os milhos, né, quem começou com isso aqui no Brasil, né, quem trouxe isso para o nosso país, foram os indígenas, certo? Primeiro quesito, lá da página 58, tem assim. De acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. FUNAI significa o quê? FUNAI. Lá no primeiro retângulo verde, Fundação Nacional do Índio. Fundação Nacional do Índio. Segundo, ó, tem assim, reservas indígenas. Então, são o quê? São aquelas partes, né, que eu falei onde só os índios podem ficar. Então, você coloca grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver, né? Grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver, certo? Função das reservas indígenas é o quê? Garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. Garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas, certo? No segundo quesito, nós temos assim. Responda às perguntas. Letra A. Quem trabalha na aldeia? Quem foi as pessoas que a gente viu que trabalham na aldeia? Os homens e as mulheres, né? A divisão do trabalho é feita por sexo, né? Então, algumas funções só as mulheres podem realizar e outras funções somente os homens podem realizar, né? Essa divisão do trabalho é muito bem feita, né? Porque aí não tem essa de ninguém dizer que alguém trabalha mais, ou que o homem trabalha mais, ou que a mulher trabalha mais, né? Letra B.
Como é feita a divisão do trabalho? Você pode colocar entre homens e mulheres ou é feita por sexo, certo? Então, olha aí, ó, primeiro quesito, a correção do primeiro, que a gente respondeu agora nos retângulos, né? Primeiro retângulo, Fundação Nacional do Índio. Segundo, grandes territórios onde apenas os indígenas podem viver. E o terceiro, ó, garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. Lembrando, pausem o vídeo para que vocês possam fazer a correção, né, tudo direitinho para não ficar ruim para vocês, né? Então, ó, segundo que a gente fez, né, ainda agora. E no terceiro, a gente tem assim: ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Aí tem tarefa dos homens, tarefa das mulheres. Pescar, fazer redes, fazer potes e tigelas de barro, né, que é o que a gente chama de fazer objetos de cerâmica também. Derrubar a mata para o plantio. Quais são aí as funções dos homens? É o quê? Pescar, você vai ligar lá os dos homens, né? Pescar lá para a primeira opção, pescar, e derrubar a mata para o plantio. Pescar e derrubar a mata para o plantio, né? Então, o homem, você vai ligar para a primeira e para a quarta e última opção, né? E tarefa das mulheres é o quê? Fazer redes e fazer potes e tigelas de barro, certo? Então, olha aí, ó, vocês podem observar, tá? E a foto é do livro. Quinto, nós temos assim. Quarto, aliás, nós temos assim. Marque um X nas afirmativas certas. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas. Os portugueses tiveram, assim, algum preconceito com os costumes indígenas? Sim. Para isso, eles modificaram, né, um monte de coisa dos indígenas, né? Segunda frase. As terras que futuramente viriam a ser território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas? Verdadeiro. Por quê? Se a gente diz que algo foi descoberto, então não tinha ninguém ali, ninguém nem sabia da existência. E aqui a gente tinha os indígenas, né? Então, as nossas terras, elas foram invadidas pelos portugueses, né? Terceiro, os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua. Será que os grupos indígenas só tinham uma língua e foram chamados de nações? Falso. Quarta frase. Na sociedade indígena existem classes sociais diferentes, assim como na nossa. Será que tem aquela tribo rica, aquela tribo pobre? Será que tem isso? Falso. E última frase, os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente. Tá certo? Verdadeiro, certo? Então, ó, vocês vão marcar a primeira, segunda e a quinta, as frases, né? Os portugueses discriminaram os costumes dos indígenas, que é a primeira frase. As terras que futuramente viriam a ser o território brasileiro não foram descobertas, mas invadidas. E a quinta frase lá que vocês deveriam marcar: os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente, certo?
Então, vocês vão marcar a primeira, a segunda e a quinta frase no quarto. Né? E o quinto tem assim: os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até algumas doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças. Então, algumas dessas doenças: varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifo, difteria e etc. Né? Inclusive, são doenças que até hoje alguma ainda existe. Por exemplo, a catapora, né? O sarampo ainda são. O sarampo não é mais com aquela intensidade porque existem vacinas, né, contra sarampo, né? Mas foram doenças que antes da chegada dos portugueses, essas doenças não existiam aqui no nosso país, certo? No sexto, você tem assim: o que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Registre com textos e fotos em uma cartolina, depois compartilhe com seu professor e seus colegas. Como vocês não estão na sala, então, o que é que vocês acham dessa, para vocês refletirem, né? O que é que vocês já acham sobre atualmente, né? Antigamente as mulheres podiam fazer algumas coisas e os homens outras. Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente vê homens em áreas que antes eram mais ocupadas por mulheres e vê mulheres também em áreas que antes eram só pertenciam aos homens, né? Então tem um pouco dessa mudança, né? Então hoje essa foi a nossa aula, né? E hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.